Meu grande shalom a todos os irmãos, todos que nos acompanham aqui ao vivo, nesta hora, por esta transmissão que nós estamos fazendo, dando graças ao Senhor por esta porta que Deus nos abriu, que nesta hora em que nós não esperávamos vivenciar, mas estamos vivenciando, podemos ainda assim falar com vocês, trazer a você uma mensagem de coração para coração. Nós estamos, de alguma maneira, atravessando um momento e um período profético. Nada acontece por acaso. Nós sabemos que Deus não faz coisa alguma sem primeiro trazer uma advertência. Deus não chama homem a julgamento sem primeiro lhe advertir. E, na verdade, Deus tem, ao longo da história, desde que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e foi assunto ao céu, enviado aos quatro cantos da terra seus mensageiros, dizendo que ele vai voltar. Ele vai voltar. O livro do Apocalipse é uma clara evidência do que eu estou dizendo. Em cada uma das 7 cartas adereçada às 7 eras da igreja, ele termina com esta advertência: cedo venho, sem demora, e para os dias em que nós vivemos, ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Então ele está dizendo: cheguei. Cheguei é o momento em que nós vivemos. Qual é a hora? Se você quer saber a hora, você olha o seu relógio. Se você quer saber o dia da semana ou do mês, você vai olhar o calendário. Se você quer saber qual é a hora que nós vivemos, você terá que olhar para o relógio de Deus. E o relógio de Deus chama-se Israel. Israel é o relógio de Deus. Jesus disse que quando nós víssemos a figueira brotar, então levantássemos a cabeça, porque a nossa redenção está próxima. E nós estamos vendo que este fato, se aconteceu, já aconteceu, e aconteceu de uma maneira que o mundo não percebeu. Primeiro, porque digo que não percebeu. Em 7 de maio de 1946, estando o profeta William Branham sozinho, orando numa madrugada em uma caverna, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse que naquela noite, guarde a data, 7 de maio de 1946, disse: 2 coisas acontecem simultaneamente nesta noite. Primeira delas, Israel é reconstituído diante de Deus como uma nação. E a outra, a tua mensagem, ou a noiva do Senhor Jesus Cristo, será reunida através da tua mensagem. A noiva vai voltar para a palavra. Este quadro é um quadro explícito na figura da velha Noemi e também de Ruth. Noemi representando os judeus, a velha igreja ortodoxa judaica, e Ruth representando os gentios, que na verdade não são judeus. Então, Noemi sai da sua terra a peregrinar, como Israel deixou a Palestina no ano 71 da destruição do templo em Jerusalém, pelo general Titus, aquele general romano. Israel deixou a Palestina e foi disperso como Noemi saiu.
depois de um massacre, ou seja, depois que Noemi perdeu seu marido e seus 2 filhos, ela volta, mas não volta só, volta trazendo consigo uma mulher que era gentia, moabita, Ruth, que na verdade vem para Israel encontrar o mesmo Deus, servir o mesmo Deus de Noemi. Bastante interessante a história da redenção. Você que está em casa, participa comigo deste culto. Na verdade, aqueles que realmente irão se casar com Cristo, eles terão a mesma fé da Igreja Ortodoxa. Preste atenção que a Igreja Ortodoxa, ela não aceita, ela de maneira nenhuma, ela crê nesta divisão do paganismo, que são as 3 pessoas da suposta Santíssima Trindade. Jamais um judeu você pode dividir Deus e dar a um judeu. Esta é a razão porque eles não aceitaram Cristo, porque eles não podiam crer que aquele era o Deus que eles adoravam. Então você tem de uma maneira muito clara aqui nesta figura que aqueles que realmente estão de volta para a palavra são os que têm a mesma fé de Abraão, que é uma fé monoteísta, uma fé em um único Deus. Então, você sabe que o Boaz, parente redentor, você vê esta figura aí em Jesus Cristo, a humanização de Deus, tornando nosso semelhante, nosso parente próximo, para redimir a nossa alma. Então você preste atenção que este parente próximo só vai casar com a Ruth porque ela está disposta, como ela disse, teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo. Razão pela qual a noiva de Jesus Cristo ama os judeus, sem dúvida alguma. Você tem isso também no casamento, na figura de 2 mulheres que amam o mesmo homem. Nós amamos os judeus como os judeus esperam o Messias. É o mesmo Messias que eles estão esperando, é o mesmo que nós estamos aguardando para o casamento, a festa da ceia das bodas do Cordeiro. Você talvez não se lembre das 2 irmãs, Leia e Raquel, que se casaram com o mesmo homem. Que coisa bastante curiosa. Você vai ver que, na verdade, o Boaz vai dar a terra para Noemi, que é tudo o que ela está buscando em Boaz, é a restituição da terra, e Deus devolve a terra para os judeus em 7 de maio de 46, ainda que aquilo não se cumpra naquela noite diante dos homens. Levaria mais 2 anos. 15 de maio é a data, o 14 de maio é a data em que Israel, 14 ou 15, me foge a memória agora, que Israel é reconstituído como nação diante da ONU, das Nações Unidas. Mas este é o quadro. Na verdade, precisamos ter a mesma fé e estar no mesmo compromisso. Quando eu falo que eles estão na Palestina com a bandeira mais antiga do mundo, tremulando, o que aquela bandeira está dizendo? Olha, a hora do casamento está próxima. O que eles queriam era a terra, e a terra eles estão lá. E o que nós queremos é Jesus Cristo, é o casamento. A Ruth, ao olhar, ao respigar, ao mendigar, ao trabalhar, ao se deitar aos pés do Boaz, estava esperando a sua remissão. E nós, da mesma maneira, também estamos fazendo as mesmas coisas, trabalhando, respigando, e às vezes vivendo um tempo de humilhação, deitando-nos a seus pés. Porém, ele bondosamente tem dito aos seus ceifeiros, aos seus anjos, de vez em quando deixa cair propositalmente uma porçãozinha para alegrar o coração desta moça que respiga
aí atrás dos ceifeiros. Muito bem, de vez em quando ele deixa uma porçãozinha a mais cair na sua vida. E eu sei disto, que todos nós temos esta experiência, que de vez em quando o Senhor nos alegra, respondendo às nossas orações, curando nossas enfermidades, solucionando os nossos problemas, fazendo com que a tarefa do nosso dia a dia seja amenizada. Eu creio abundantemente Ele tem feito isto com você, porque comigo Ele tem sido gracioso e feito muitas coisas maravilhosas. Então, a velha Noemi sabia que se ele estava fazendo isto com a Ruth, ele tinha interesse nela. E eu sei que ele está interessado em uma noiva de caráter, que na verdade está crendo nele, sabe que toda a sua esperança é ele, que não há mais nenhuma outra coisa neste mundo que nós estejamos nos humilhando a ela. É uma humilhação o que o mundo está fazendo com a sociedade que não tem compromisso com Deus. É uma humilhação. Você pode prestar atenção que o Boaz veio a Ruth e disse a Ruth assim: olha, por que você não foi respigar em outro lugar, em outro campo, de um jovem, de alguém mais interessante, mais moderno, não é? E ela estava ali por uma razão. E eu estou aqui por uma razão. Você também que está em casa me assistindo tem uma razão pela qual nós estamos atrás de Cristo e não atrás de baile, não atrás de modas e não atrás de homem algum. Nosso interesse é Jesus Cristo. Era assim que era Ruth. Muito bem, então aqui está o quadro. Quando você quer saber o dia e a hora da vinda do Senhor, você deve olhar para Israel. Eles estão 24 horas clamando a Deus pela vinda do Messias. É óbvio que nem todo Israel é Israel, e nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Tenho estado em Israel por várias vezes, e tenho estado ali e sei que nem tudo que se diz judeu é judeu, nem tudo aquilo será abençoado. Tel Aviv é a terra do homossexualismo, está dentro das terras de Israel. Os que estão em Haifa trabalham dioturnamente por tecnologia, por avanços, pela economia do país, mas em Jerusalém há um grupo de adoradores. É a estes que Deus devolverá a terra, é a estes que nós chamamos de os 144 mil, é a estes que foram os escolhidos por Deus para a finalização. Nós temos igrejas cheias, nós temos grandes denominações, nós temos grandes pregadores, grandes cantores, mas temos uma igreja cheia de abominações, de comércio da fé. Nós temos grandes igrejas cheias de modas, hein? De sexo, de pessoas que estão pervertendo completamente os escritos sagrados. A estes, nós não podemos atribuir o nome de noiva de Cristo. Vamos nomeá-los como uma igreja carnal que serve para desvirtuar o verdadeiro propósito da Bíblia, que é Deus preparar um povo para si zeloso de boas obras. E por isto, quero dizer que você que está me assistindo, se a sua vida não é a vida de alguém que é zeloso, e se você não tem boas obras, esqueça de casamento com Cristo. Talvez você seja mais um daqueles que estão trabalhando, correndo muito pela prosperidade. Você gosta muito de dinheiro, você gosta muito de um bem-estar que é meramente passageiro e destinado aqui na terra por alguns anos. Mas eu estou atrás de uma vida eterna, de uma paz, de uma felicidade, de um descanso, e estou atrás de Cristo por outra finalidade.
Jesus sabe perfeitamente quais são aqueles que o amam de coração. A promessa da sua vinda e a coroação, não esta coroação que o mundo recebeu agora, do coronavírus, que quer dizer a coroa dos vírus, não, a coroação da glória, a transformação dos corpos, que é sujeito a vírus e bactérias e infecções, por um corpo glorificado, a coroação de ter a transformação de nunca mais envelhecer, entristecer, adoecer ou sofrer nenhuma decepção na vida. Estamos atrás da coroação de olharmos para Ele, o Senhor Jesus, por toda a eternidade, de vivermos ao seu lado nos palácios de ouro da Nova Jerusalém. Se você não crê que haverá Nova Jerusalém, eu tenho pena de você. Você foi tão iludido e enganado, porque a minha Bíblia e o meu profeta deu até as dimensões das cidades. Então, é uma pena que você possa usar 1 milhão de argumentos falsos, porque eu vou ficar com a palavra. Então, meu amigo, eu estou falando, o dia e a hora da vinda do Senhor é este. Mas como Deus não chama homem algum a julgamento, sem que primeiro lhe tenha dado uma advertência, nós estamos vendo Deus nos advertir de várias maneiras. Primeiro, Ele nos mostrou os sinais dos dias de Noé, os sinais dos dias do Filho do Homem, os sinais dos dias de Sodoma. Os dias de Noé, a grande quantidade de edificações de casas e edifícios e prédios por toda a terra. Os dias, o avanço da ciência, era de Noé, mas os dias de Sodoma também Ele deixou que eu e você pudéssemos ver. Eu e você. Você viu que o nosso judiciário, há alguns anos atrás, rasgou a Constituição, passou à frente. Quando a Constituição dizia o casamento é de um homem com uma mulher, eles mudaram e disseram agora é homem com homem. Eles não fizeram nada mais do que dar um aviso para a humanidade. Os dias de Sodoma chegou. Quando você vê estas mulheres que não se preocupam em mostrar o seu corpo, tudo é muito normal. Inclusive, quando eu falo sobre isto, eu quero advertir que a primeira coisa que leva uma mulher a mostrar o seu corpo, ela tem uma unção demoníaca. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. E esta unção demoníaca, quando eu falo unção, é preciso entender o que é unção. Unção é uma atmosfera. Unção é algo que move, faz você mover. Por exemplo, assim, quando eu digo alguém é ungido para uma missão, quer dizer, ele tem sobre si uma autoridade, uma atmosfera. E estas mulheres, elas têm uma unção de adultério, ainda que elas nunca se deitem com um homem, mas elas têm a unção de atrair olhares. Quando eu digo que ela tem uma unção demoníaca, você vai lembrar que Gadareno, aquele endemoniado de Gadara, tinha uma legião de demônios que o fazia tirar suas roupas. São os mesmos demônios que habitaram naquele corpo que está habitando nestes corpos femininos. Quando eu digo que esta unção está sobre as mulheres para despir, não somente mulheres, homens também, que estão aí, não é? Que não suportam roupa, não suportam camisa, tem que andar com as camisetinhas regata, não suporta calça, tem que andar de shortzinho, de bermuda, é a mesma unção. Mas a primeira coisa que esta unção faz sobre uma mulher é fazer com que ela perca a vergonha. Deixa eu falar com todas as letras. A vergonha. Talvez você que esteja me assistindo não tenha pensado, mas tem que se perder a vergonha e achar que é uma coisa graciosa. Quando você veste uma roupa
desenhando a forma do seu corpo, você não tem vergonha que os homens olhem as curvas do seu corpo. Você está me entendendo, minha irmã? Você perdeu a vergonha e tem uma unção demoníaca sobre você. Quando você veste uma roupa curta que dá entrada aos seus seios pelas axilas, irmãzinhas com estas blusinhas, sabe que quando você levanta o seu braço, aí está mostrando suas axilas e as entradas do teu seio, você pode me dizer o quanto você quiser que você é salva e santa, você tem uma unção errada. Você mostra a entrada do seu seio, você mostra a entrada das suas coxas, mostrando os seus joelhos, você não está preocupado em cobrir o seu corpo, você está propondo mostrar o seu corpo, e eu pergunto por qual finalidade? Porque há uma unção sobre as pessoas fazendo isto. Há uma grande dificuldade em nossas irmãs se vestirem. Há uma grande dificuldade, e eu gostaria de aproveitar a quarentena. Oh, que quarentena abençoada! Oh, que coisa boa foi esta quarentena para botar você em casa. Quem sabe, irmã, você terá coragem de pegar suas saias, suas roupas, suas blusas e chegar para Jesus e dizer: o senhor está satisfeito com a minha maneira de vestir? Isto te agrada? Você tem coragem de fazer isto? Eu estou desafiando você. Pegue todas as suas roupas do guarda-roupa e pergunte a Jesus se ele está feliz com aquilo que você está vestindo. Então, entenda que tipo de unção está sobre você, porque quando você tem compromisso com Cristo, você não tem compromisso com moda, você tem compromisso com Cristo, e você quer se vestir para honrar e para agradar a Jesus Cristo. Muito bem, vamos seguir. Então, eu estou aqui dizendo que está na hora de nós olharmos os sinais, os avisos de Deus. Sodomismo está aí, a mulher se desvaloriza, perde a vergonha, tira a roupa. É óbvio que para fazê-lo ela tem marido, ela tem pai, os homens teriam que estar na mesma condição. Achar que isto é uma coisa normal. Aliás, tem homens brigando com as mulheres porque elas se vestem de maneira a cobrir seu corpo. Você sabe que você tem um demônio de adultério, que não somente você vai cobiçar mulheres, como também está expondo a sua mulher e as suas filhas à cobiça. Muito bem, deixa eu seguir. Então, sodomismo, nós temos aí tanto o homossexualismo, que é o ato físico de um homem com outro, ou uma mulher com outra mulher, como também aquilo que nós chamamos de homens efeminados. Homens efeminados são homens com trajeitos femininos. Olha, deixa eu lhe dizer, homem deveria ser homem, homem é másculo, homem é firme, não é esta coisinha, sabe, delicadinha, afrescuradazinha, não, camisetinha, shortinha, mostrando as perninhas cabeludas. Isto não é comportamento para homem, sabe? Pulseirinha, correntinha, brinquinho, vamos lá, rapaz, vamos mostrar aí que as coisas são diferentes. Está na hora da gente rever todo este quadro, este conceito também de efeminados. E vamos seguir um pouquinho. Estes sinais já nos foram dados, dias de Sodoma, nós já vimos isto. Nós agora estamos vivenciando uma pré-história, uma prévia, uma pré-apresentação do que vai ser a grande tribulação. Por que a grande tribulação? Porque ela vai atingir toda a terra. Você está vendo agora que mais uma vez o dedo de Deus se mexe, e só mexe assim para dizer dia, mês, hora. Você já leu isso na sua Bíblia? Talvez não tenha lido, mas se não leu, leia. Apocalipse capítulo 9, do verso 13 ao 16, 4 anjos foram liberados do Eufrates, e com ele 200 milhões de demônios, e eles estavam lá preparados para dia, mês e ano. Foi, na verdade,
uma pré-estreia. Estes espíritos estão prontos para fazer e desempenhar o papel no dia, mês e hora. Agora, neste primeiro momento, foi liberado estes demônios apenas para trazer um pouquinho do que vai acontecer na grande tribulação. Estão apavorados com uma quarentena, com 30 ou 40 dias parado em casa, ainda se movendo. Os postos estão abertos, as farmácias estão funcionando, as panificadoras, os supermercados para abastecer a todos. Só não podem cumprir o desígnio desta civilização que é produto da civilização da árvore da ciência do bem e do mal, que é de Satanás, que é produto da primeira cidade que foi construída na terra. Eu moro numa e você mora em outra. Estou falando de Caim. O nome Caim quer dizer aquisição. E tudo que se pensa está no projeto de aquisição. Este é o espírito que move esta sociedade. Seduzir e adquirir. Primeiro você vai ver que o espírito, ele teve que fazer uma sedução. Ele seduziu os anjos, seduziu a Eva, e daí então ele seduz Caim para um crime e depois propõe a sua ganância desenfreada. Tenho certeza que a Bíblia nos promete que nunca nos faltaria o pão e a veste, e que se nós tivéssemos o que comer e o que vestir, deveríamos estar satisfeitos. Mas há uma inquietação atrás do que é material e muito pouca preocupação se isto agrada a Deus ou não. A civilização que veio de Deus tinha outra preocupação. A de Caim era os atos de uma cidade comum como a minha e a tua, mas as de Sete, que ficou em lugar de Abel, era de adorar ao Senhor, era de procurar, como você vai encontrar no capítulo 5 do livro de Gênesis, que o Enoque encontrou o caminho de agradar a Deus e andar com Deus, e encontrou o caminho que o levaria de volta a sair, a passar pelo tempo, a passar por esta vida e voltar para a eternidade sem morrer, sem provar a morte, voltar para a vida eterna, sair e entrar num corpo glorificado. Esta é uma outra civilização. Então está aqui, mesmo entre aqueles que estão atrás do púlpito, aqueles que estão atrás das plataformas, atrás apenas do dinheiro das pessoas, e aqueles que estão atrás do púlpito, procurando juntamente com o seu povo guiá-los para o caminho da vida eterna. Você precisa entender qual é a razão que você está dentro de uma igreja, se é apenas por causa de bênçãos materiais ou se você está preocupado com a sua alma e encontrar o mesmo caminho que Enoque encontrou, que é o caminho da salvação e da vida eterna. Estas coisas são nos colocadas aqui como fundamento. Então quero lhe dizer, meu irmão, que Deus não poderia chamar homem a julgamento sem primeiro lhe dar uma advertência. E agora ele permite que a sociedade e o mundo pare. Pare para quê? Pare para ver artistas global, artistas da Globo, artistas que cederam seu corpo à pornografia, a filmes, a novelas sexuais, vir fazer um apelo para o povo ir orar. Vocês estão com medo do castigo? João Batista foi firme naquela hora para dizer àqueles que vinham com esta conversa mole: produzam frutos de arrependimento, raça de víboras. Agora estão atrás de pedir a Deus por misericórdia para continuar, depois que passar esta onda, que é apenas uma advertência. Deus está chamando homens e mulheres para o arrependimento.
Não é apenas para uma oraçãozinha para desencargo de consciência. Vamos dar 1 minuto para Deus. E ainda temos alguém que achou isto bastante interessante. Isto não tem nenhuma coisa interessante, não. Isto é apenas um aviso de mostrar à sociedade e ao mundo a fragilidade, o respeito. Respeito não, o desrespeito que se tem para com Deus. Dar 1 minuto para Deus. Pare o dia. Reconheça as suas misérias, pare diante de Deus horas, faça uma análise da sua história de vida, do que você tem feito com Deus, se Ele é primeiro lugar na sua vida ou é último lugar. Querem dar quantas horas tem um dia? 24 horas. Quantos minutos são 1 hora? 60 minutos. Querem dar 1 minuto para Deus? Eu acho que as pessoas estão pensando que elas são alguma coisa ainda, pensando que são alguma coisa ainda e não reconheceram que não são nada, que o homem não é absolutamente nada. E quando o homem vai construindo esta ideia que pensa que é alguma coisa e que pode fazer, e que Deus não está se importando, e que Deus está apenas cuidando e dando a elas o que elas querem, chega o momento dele puxar a rédea, como puxou a rédea desta geração em que eu vivo, puxou a rédea dos crentes, puxou a rédea dos presidentes, puxou a rédea dos grandes, tremeram diante de uma miséria que está diante de todos eles. Bateram os joelhos, como nós encontramos no livro do profeta Daniel. Nós abrimos o livro de Daniel após os frequentes avisos de Deus através de seus profetas, que estão mencionados aqui na Bíblia, que Deus enviou profetas como Jeremias, como Ezequiel, para admoestar o seu povo, e profetas vieram ao longo dos anos vaticinando, falando, profetizando, levantando de madrugadas, e Deus mostrando ao seu povo, e eles não quiseram. Até que Jeremias profetizou o cativeiro da Babilônia. Iniciou-se o período da Babilônia com um homem chamado Nabucodonosor. Por favor, eu estou falando desta profecia de Daniel. Eu sei que Babilônia iniciou-se lá no Sinar, mas eu estou pegando aqui só para seguirmos este exemplo. Não deram aviso, não deram crédito ao aviso dos profetas. Foi necessário, então, que se executasse aquilo que havia sido profetizado. Não dão crédito à palavra dos pregadores que estão dizendo a você e apontando os sinais que é melhor se converter, é melhor ter um lugar para se abrigar quando a ira da tribulação cair sobre a terra. Mas isto não é ouvido e não é respeitado e não é crido, ainda por aqueles que carregam a Bíblia e dizem: eu creio que Deus mandou um profeta. Me parece que a vida conta outra história. Meu irmão, e Nabucodonosor foi chamado por Deus de meu servo. Na verdade era servo porque ele ia servir um propósito, fazer com que as escrituras se cumpram. Quero dizer a você, o diabo, ele é servo de Deus, ele trabalha para que esta Bíblia venha a se cumprir. Deus o põe a executar os trabalhos sujos, como agora mesmo você está vendo que as pessoas estão morrendo, asfixiadas, numa tristeza, numa morte triste, dentro de um isolamento, que nem seus parentes podem chegar para poder, naquela hora, compartilhar aquela dor e aquele sofrimento. O diabo é mau, e Deus o põe a fazer esses trabalhos sujos. Agora preste bastante atenção, você que está me acompanhando neste culto, nesta meditação aqui, hoje à noite. Chegou a hora de Nabucodonosor entrar em cena, e ele entrou em cena.
e levou para a Babilônia alguns jovens, algumas cabeças pensantes. Deus está precisando de alguém que saiba raciocinar e pensar. Um jovem de 14 anos, como era Daniel, tinha mais juízo e mais responsabilidade do que muitos pais e mães que estão me assistindo nesta live, ou neste culto, que não se preocupam com a sua reputação e nem com Deus. Daniel teve uma postura firme com seus companheiros: não vamos comer das iguarias do rei. E ficou lá. E ele deu os recados que Deus mandara ele dar, mesmo aos reis, como ele deu a Nabucodonosor, que por sua burrice, eu estou dizendo burrice, talvez você diz, não pastor, não foi burrice não, foi a sua habilidade, capacidade de administrar, de fazer, sabe, de construir, como nós chamaríamos hoje de pessoas empreendedoras. Um grande rei, inteligente, que sabia manobrar com seus exércitos, com seus servos, e se tornou tão grande que ensoberbeceu o seu coração. E você quer me dizer que um soberbo não é um burro? Homem nenhum é coisa nenhuma. Como podemos ensoberbecer por algo que nós realizamos? Tudo que nós realizamos, Deus tem que estar nos ajudando, ou então fracassamos em tudo. A sociedade e os grandes não passam do que era Nabucodonosor. E quando se ensoberbeceu e esqueceu de Deus, como o mundo se esqueceu, como a América do Norte, que começou adorando a Deus, fez do dólar o seu Deus, e como muitos estão fazendo do dinheiro o seu Deus. Chegou a hora de Deus chamar e mandar um profeta dizer: você vai comer junto com os jumentos, porque você e o seu comportamento é igual, cada qual com seu igual. E ele então, olhando um certo dia do seu palácio para a glória da Babilônia, ouviu uma voz que lhe dizia: passou de ti o teu reino, e terás que conviver com os animais. É assim mesmo. Você não quer entender que Deus pode te exaltar e te colocar em uma posição nobre? E você dar glórias a Deus e não pensar que você é humano, a sua cabeça é pequena, você não fez nada porque você é alguma coisa. Nosso presidente tem falado muito sobre Deus e quero dizer que é bom que continue falando sobre Deus e entendendo que ele não é coisíssima nenhuma, porque homem nenhum é coisa nenhuma. Como Deus derrubou este outro partido político que achou que podia jogar a Bíblia fora e que podia desmantelar os conceitos e princípios do cristianismo. Deus faz isto com qualquer um que passa por cima de sua palavra. Daniel, o profeta, deu o recado a Nabucodonosor. Parece que Bíblia é um livro histórico. Parece que nós lemos a Bíblia dizendo: aconteceu com Nabucodonosor, aconteceu quando Deus tinha um profeta na terra. Quero lhe dizer que a Bíblia é profética. Os fatos históricos são relatos proféticos do que Deus fez e do que Deus fará. Fará cumprir quantas vezes Ele desejar fazer. E aqui nós encontramos, mais uma vez, nas Escrituras, que após este retrato falado aqui, que Deus humilha os exaltados, Deus humilha os exaltados. Qualquer exaltado em qualquer posição será humilhado. Escutem bem, eu preguei há pouco uma mensagem com o título: será que só você não sabia? Será que você não lê as Escrituras? Será que você não está vendo os avisos de Deus? Só você não sabe disto. Mas o seu neto, chamado na Bíblia de seu filho,
Belsazar, ou Belsazar, mesmo tendo visto Deus humilhar, conhecia a história de seu avô, que foi pastar, mas não tomou aquilo como aviso. Eu pergunto, ô Belsazar, será que só você na Babilônia não sabe disto? E o rei Belsazar disse aqui a escritura no capítulo 5 do livro do profeta Daniel. E o rei Belsazar deu um banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Muito bem, vamos festejar aí. Há muita coisa para se festejar, há muitas razões para celebrações. Muito bem. E havendo Belsazar provado o vinho, algo que estimula, dinheiro, sexo, droga, mulher, religião, glórias, fama, popularidade, honras de homens. Enche a sua cara de vinho e se embriague com isto. Mas há um vinho que foi falado na Bíblia de uma maneira diferente, que também estimulará homens e mulheres a servir a Deus, mas a servir a Deus de tal maneira até que o diabo desista de você. Daniel tinha bebido este vinho, mas não este que o rei queria servir a ele desde o princípio. Não pense que o diabo não quer te embriagar com o mundo e com as coisas que há no mundo. Mas Deus quer te embriagar no seu espírito. Escolha o vinho que você quer beber agora, meu irmão. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata. Nabucodonosor tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. É assim, o profeta pregou uma mensagem intitulada A Escritura na Parede. E este rei havia feito um grande banquete, mas ele estava muito feliz com todas as suas conquistas. Ele queria mostrar aos seus grandes o seu poderio. E a pergunta é: será que ele tinha olhado o relógio naquele dia? Será que ele consultou o calendário naquele dia? Será que ele sabia que era aquele dia o dia do seu fracasso? Será que ele sabia que o dia, mês e hora estava marcado? Está marcado o dia da intervenção de Deus para acabar com esta festa que nós estamos vendo na sociedade, da ganância, sabe, da morte, do crime, do sexo, da orgia, da igreja vulgar. Está chegando a hora em que não basta as coisas mundanas, não basta aquilo que fazem escondido, como disse Paulo, até nomear é torpe, tem que se misturar com o que é sagrado. Homens que transformaram casas de Deus em boate, igrejas que servem para ponto de encontro de casais. Aqui na minha cidade, um pastor aqui publicou em um jornal que estava na hora de homens divorciados ou viúvos frequentarem sua igreja, porque agora ele tinha criado um culto especial para que homens divorciados, mulheres divorciadas e viúvas e velhos e pessoas nesta condição pudessem agora arranjar novos parceiros. Do que fizeram a casa de Deus? O que fizeram com a casa de Deus? Belsazar moderno, transformaram numa boate, num ponto de encontro,
O que fazem estes líderes com as suas igrejas cheias de mulheres com as pernas de fora, ungidas pelo diabo para atrair homens? Quantos adultérios estão dentro das igrejas? Querem festejar, não é bastante o mundo com as coisas do mundo, querem tomar ainda o que é sagrado e profanar a fé simples de homens e mulheres fiéis que trabalham e com tanta dificuldade se arrastam e trazem seus dízimos para estes líderes profanarem o que é sagrado, o suor do povo, a fé simples das pessoas. E transformam a casa de Deus num covil de ladrões e salteadores, comerciantes da fé, propagadores de más obras, incentivadores como este bispo aí desta grande igreja no Brasil, disse: quando eu quero beber eu bebo. Eles estão fazendo o quê? Incentivando as pessoas, as bebidas, as cervejas. Eles não querem largar a bebida, mas a mão no bolso para roubar as pessoas, eles arranjam todas as sortes de estratégias. Mas que coisa horrorosa! Belsazar reuniu para profanar o que é sagrado. E o que é mais impressionante é que você vê que estas pessoas têm seus seguidores, seus apoiadores. Se não fossem os apoiadores, eles ficariam sozinhos. Mas existe sempre aqueles que estão por trás dizendo: que grande rei, que grande homem. Não, meu caro amigo, meu caro irmão que está me acompanhando, parece que Deus dormiu, parece que a hora não tinha chegado, mas chega a hora do acerto, chega a hora do acerto. Então você vê que esta alegria vai durar pouco. Então trouxeram os utensílios da casa de Deus, sabe? Eu quero dizer a você que compartilha comigo da mesma fé, na mesma mensagem. Oh, meu irmão, não há nada mais puro e sagrado e que foi tratado com tanto respeito como isto que nós temos na mão pelo profeta de Deus. Mas que exemplo desgraçado, negativo tem dado os crentes e os líderes. Crentes que deveriam ter deixado seus líderes falando sozinhos há muito tempo. E cada um de nós somos chamados a beliscar a consciência. Olha o seu comportamento. Se você profana o sagrado, não pensa que você vai passar ileso. A tua hora também chega. E há tantas maneiras de profanar o sagrado. E o profeta William Branham teve cuidado com a ordem do culto, teve cuidado com as vestes, teve cuidado com as músicas, teve cuidado com os ensinamentos, teve cuidado com as irmãs, teve cuidado com o seu nome, teve cuidado com todas as coisas, porque ele estava mexendo e tinha consciência do que era sagrado. Mas quantos líderes profanam, eles próprios profanam a unção que eles receberam, e não esperam que alguém lá fora venha profanar. Eles profanam o púlpito com mensagens que não são nada de mensagens, são desabafos. Desabafos de complexo, desabafos de orgulho, desabafos de coisas que estão escondidas lá dentro da alma, e de atitudes e de coisas que serão reveladas. Eles profanam o que é sagrado, e ao invés de pregar ao povo a verdade do Evangelho e acertarem e aprenderem a respeitar a Deus, eles simplesmente fazem do sagrado algo que é profano. Muito bem, trouxeram os utensílios de ouro, que houvera sido trazido do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém,
E beberam neles o rei e os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Será que nós temos casos desta natureza de gente com mulheres e concubinas? Ora, se nós temos. Ora, se nós temos muita gente enganada pensando que o sangue de Jesus é uma fossa negra para encobrir sujeiras. Não, não existe tal coisa como corporativismo, não. Não existe tal coisa de pastor defender erro de pastor, não, senhores. Não existe defensor de algum erro, não. Erro tem que ser denunciado e tem que ser acertado. E se há alguma coisa errada na sua vida, tenha coragem, como você teve coragem de praticar, tenha coragem de confessar e acertar. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses. A fama, o dinheiro, aos apoiadores. Tem muita gente achando bonito e apoiando e aplaudindo. Deuses de cobre, de ferro, de madeira, de prata e até de carne também. Na mesma hora apareceu um dos dedos, não foi na mão. Olha, dedos não foi na parede do fundo onde ninguém estava vendo. O profeta disse que foi perto do castiçal mais brilhante, mais bonito, bem na frente. Você está pensando que Deus vai esconder suas coisas podres? Deus porá isto na parede para todo mundo ver. Daqui a Bíblia disse: e apareceram os dedos da mão de homem que escrevia de fronte do castiçal. Você vê que Deus, quando quer trazer juízo, ele não esconde. Olha, Uzias podia ter nascido uma lepra na perna ou nas costas, brotou na testa, para todo mundo ver. Quando Deus foi trazer juízo sobre a Babilônia, escreveu diante do castiçal, para todo mundo ver a mão. É hora. O mundo não está vendo que uma mensagem está sendo escrita na parede, diante de todos. Não é coisa que está escondida, não. O mundo está parado, o mundo parou. Há uma escritura na parede nesta hora, meu amigo. Se você não viu, irmão e irmã, você é cego. Escrevia de frente do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo, só se for cego. Então se mudou o semblante, e talvez eu esteja falando, e o diabo já tenha se manifestado aí, e o seu semblante já caiu e já mudou. Porque quando se mexe com o espírito, eles se manifestam. E os seus pensamentos se turbaram, as juntas dos lombos se relaxaram e os joelhos bateram um no outro. Ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos. Que astrólogos? Que psicólogos? Que teólogos podem trazer a interpretação de um fato como este que nós estamos vivendo? Não há pastores, não há doutores em divindades que possam trazer e nem mostrar e dar a interpretação do que está na parede para todo mundo ver nesta hora. Não conseguiram. Eu não tenho mais muito tempo para falar sobre isso. Eu gostaria de resumir o assunto. Vou ler os versos 16. Eu, porém, não é? Foi dito ao rei: olha, tem um aí. Foi ele que falou que seu pai era burro. Foi ele que interpretou os sonhos do seu pai, do seu avô. Disse: manda entrar o homem. E lá eu, então, trouxeram o profeta. Eita, coisa boa é ter profeta, minha gente. Teólogo não sabe, doutores não sabem, estão batendo, brigando, falando, mas não sabem. O recado é para mim e para você nesta hora entender que há uma mão na caiadura, que nós estamos sendo chamados enquanto o mundo está alvoroçado para lembrar
Jesus vem num tempo de grande agitação. Eu botei vocês em casa para que vocês analisassem a vida de vocês, consertassem o que está errado, mudassem de vida completamente. Então introduziram, e o rei disse: eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que pode dar as interpretações e solver dúvidas. Agora, se puder ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Que reino, rapaz? Que reino ainda você espera? Você não sabe o dia, o mês e a hora que nós estamos vivendo. Você não pode ver a hora do dia do Senhor. O rei ainda estava esperando que continuaria a fazer com o que é sagrado, o que ele tinha feito. Vocês estão brincando com a fé, com a igreja, com as coisas de Deus, com a mensagem. Pastores, crentes, irmãos, irmãs, pessoas de todos os segmentos religiosos, acordem nesta hora. Deus mandou um profeta, foi com uma mensagem mostrando que a escritura está na parede. Interessante, aqui estava o final do reino da Babilônia. Oh, que coisa boa! Está chegando a hora do final da confusão. O reino da Babilônia vai passar, vai acabar. Eles não sabem a hora, o dia e o mês. Faz-me saber, se puder, ler esta escritura, faz-me saber sua interpretação, serás vestido. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Mas aí ele chamou Belsazar e disse: parece que só você não sabia. E ele faz lembrar a grandeza e a glória do reino de Nabucodonosor. Você já não viu tantos outros caírem? Você já não sabe o final daqueles que caem? Você não sabe o final dos grandes? Você não sabe o final daqueles que desonram o sagrado? Ora, eu vou ler a escritura, mas primeiro ele contou toda a história. Como eu já estou com 1 hora falando com vocês e eu não quero passar, falta-me 1 minuto e eu vou concluir aqui para nós fazermos a oração. Eu vou ler apenas o verso 24 e 25. Então, dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu esta escritura. 25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, 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 Tekel, Eparzim, que quer dizer: olha, o tempo chegou, Deus colocou você na balança, as suas obras, o que você tem feito, e você foi achado em falta. O tempo chegou. O tempo chegou. Babilônia vai passar, vai cair. Não está longe, naquela mesma noite. O tempo chegou. Você foi colocado na balança. E a balança pendeu para um lado. Você foi encontrado em falta. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino. Tekel, pesado na balança, e fostes achado em falta. Pérez,
Dividido foi o teu reino. Acabou! Dividido foi o teu reino e deu-se aos medas e os persas. Só tem uma coisa: o profeta Daniel vai continuar. A Babilônia vai passar, vai cair. E os medos e persas vão entrar. Então preste bem atenção. Esta civilização pesada na balança, de denominações ao mundo, à sociedade encontrada em falta, profanando a Deus. Você já viu? Carnaval imundo! Carnaval imundo! Sociedade imunda! Governos corruptos! Tudo isto foi pesado na balança. O que é sagrado? Um crucifixo serve para ser colocado no ânus de um homossexual num desfile gay. Um homem nu para as crianças. Ah, tantas coisas. Jesus apresentado parece que pior do que Pilatos e Herodes fizeram, agora como homossexual e como gay. Ah, desgraçados do inferno! Ah, miseráveis se não arrependerem! Ah, sociedade imunda! Chance Deus tem dado. Mas e você que serve a Deus? O que você tem feito? Qual é a sua atitude? Você também está na balança. Eu estou na balança. Nós estamos sendo colocados. Jó disse: pesa-me, ó Deus, em balanças eternas e encontrarás a minha fidelidade. E você? Pode ser pesado? Passou. Daniel permaneceu. Seguiu em frente. E nós estamos apenas diante de um grande aviso de Deus. Eu quero convidar você agora, depois desta mensagem, para fechar os seus olhos. Eu quero orar e encerrar este assunto e deixar com você esta meditação. Deus Todo-Poderoso, me esforcei como mortal para falar de Ti e cedi os meus lábios e o meu entendimento para que a Tua palavra fosse falada descomprometidamente. E agora chamei o povo para fazer uma revisão de vida, de olhar para dentro, de entender o que é que nós estamos vivendo e a hora que nós estamos vivendo. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, seja misericordioso com o homem e a mulher, a moça, a criança, aqueles que na verdade se humilham nesta hora e buscam em Ti o perdão, a misericórdia, porque ainda a graça foi apenas um aviso antes do juízo. Em nome de Jesus, abençoe a todos. Dê a todos uma oportunidade para refletirem e para fazer um concerto de vida e mudarem. Se para alguns já é tarde demais, o Senhor seja misericordioso. Na Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia. No nome de Jesus, nos preserve desta praga que assole a humanidade, que assola a humanidade. E nos livra, os lares, as famílias, os nossos irmãos, as nossas irmãs, as nossas crianças, os nossos idosos. Que a Tua mão seja sobre todos, em nome do Salvador Jesus. Amém. Irmão e irmã, agora, já neste momento final, quero lembrar a você que amanhã, às 9 horas da manhã, vou fazer uma live, e nesta live vou abrir o chat para que possamos dialogar um pouco, e quero nesta oportunidade ter um momento de oração com você. Farei isto todos os dias enquanto o governo nos mantiver nesta quarentena
em que nós não pudermos nos reunir. Todas as manhãs, às 9 horas da manhã, excetuando o domingo, que eu farei o culto, a pregação, às 9 da manhã. E à noite, eu tenho uma live que é dedicada àqueles que fazem curso bíblico comigo, mas que amanhã será aberta também para todos. Então, 8h30 da noite. Amanhã estarei às 9 da manhã para um momento de meditação e oração. E à noite, uma live mais extensiva. Terça-feira, 9 da manhã, 7h30 da noite. Quarta-feira, nós estaremos às 9 da manhã. E vamos ter quinta-feira, 9 da manhã, 7h30 da noite. Sexta-feira, 9 da manhã, 7h30 da noite. Sábado, 9 da manhã, 7h30 da noite. E domingo, 10 da manhã e 18h30. Eu estarei de pé aqui. Às 18 horas começa a parte do cântico, do louvor com todos vocês. Eu quero agradecer a sua audiência e quero pedir que você divulgue para os seus amigos, para os nossos irmãos, para os seus conhecidos, que nós estamos nesta quarentena, fazendo um momento de lamentação e de acerto com Deus, e pedindo a proteção do Altíssimo para que possamos estar de pé para a vinda do Senhor. E quero deixar aqui também um conselho, agora no final. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se aí e participe de todos os nossos cultos. Inscreva-se aí no canal da Fé Perfeita no YouTube e aproveite para fazer um culto. Pare de andar, pare de conversar, pare de fazer comidas, pare tudo naquela hora. Vamos ter um tempo para Deus. Não é um minuto, não, é um tempo para Deus. Então, eu estou tirando isto e fazendo isto como exemplo para vocês. E então inscreva-se aí no canal da Fé Perfeita e nos siga também pelas nossas mídias sociais que estão à disposição, tanto no Instagram como no Facebook, Pastor César Augusto, e Fé Perfeita está aí à sua disposição. Agora, no finalzinho, há uma recomendação para todos que estão, todos nós, sem exceção. Melhore a sua imunidade. Agora é o lado físico. Melhore a tua imunidade com uma receitazinha que eu vou deixar agora aí no final deste vídeo, bem simples e bem barata. É natural, melhora muito a imunidade e nós vamos atravessar mais esta crise, fazendo cumprir as exigências legais da lei do país, mantendo você, sua família, principalmente os idosos, sem contato, recluídos ou separados das crianças e dos jovens, porque eles são mais acessíveis a receber este presente que Satanás mandou para a humanidade e que você não deve receber, é mandar embora, viu? Fica aí então esta receitinha simples e barata para você tomar aí na sua casa com a sua família e melhorar muito a sua imunidade. Você com a imunidade alta, você pode, através do seu organismo, reagir a qualquer enfermidade. Deus te abençoe, até amanhã às 9 da manhã.